Bom, agora a gente já começou aqui a transmissão. Bom dia ou boa tarde aí para todo mundo que está assistindo ou que vai entrar. A gente vai esperar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. E é isso, a gente vai falar do alemão, da habilitação do alemão, com a professora Marcele e com a Carol. E é isso, quem estiver aí acompanhando, já quiser ir pensando nas suas perguntas, que vai fazer, que vai trazer, já pode colocar no chat também, tem de curiosidade, que quer saber da habilitação. O Vinícius já comentou aqui em alemão, imagino que ele está falando bom dia, mas eu não entendo nada de alemão. Bom, eu vou dar alguns recadinhos também aqui do cara enquanto o pessoal está entrando, está chegando. O primeiro aqui, né, a gente começou ontem a semana das habilitações e das profissões, a gente já tem, né, a programação divulgada aí até sexta-feira, e em breve a gente divulga também o calendário da semana que vem. E aí, né, agora a gente está tendo a live do alemão, e às 18 horas de noite a gente vai ter a do russo, né? Ontem a gente já teve o francês e o árabe, e a mesa de abertura, né? E na sexta de manhã também, ao meio-dia, a gente vai ter a mesa do português e da licenciatura. Então, essa é uma mesa bem importante. E também à noite a gente vai ter a mesa do inglês, na sexta, às 18 horas. Acho que é coisa legal também de falar para o pessoal, é que agora durante a Semana das Habilitações também a gente está com um cupom de desconto na editora 34, então quem quiser estar comprando algum livro lá, é só usar o cupom KAEL, com letra maiúscula, né? KAEL tem 2 L's, é bom lembrar também, e aí pode estar comprando livros da editora 34 com 20% de desconto. Bom, o pessoal está chegando aí já. Acho que a gente podia se apresentar. Então, professora, Carol, se vocês quiserem já se apresentar, pessoal, e depois a gente começa. Ok, primeiro, Carol? Pode ser. Eu sou a Carol, eu tô no 4º ano da Letras, né, 8º semestre, e eu faço português e alemão, a bacharelado e licenciatura. Bom, eu sou a Marcele, eu sou professora da área de alemão e o meu foco de ensino e de pesquisa são as áreas de língua alemã e linguística também. Eu esqueci de me apresentar também, né? Eu sou o Chico do CAEL, eu sou calouro, então estou bem atento aqui, porque também estou para decidir aí qual a habilitação que eu vou escolher. Bom, aí acho que a gente pode ir começando. A professora Marcele vai começar falando um pouco da habilitação, depois a Carol. E só lembrando, né, quem quiser já ir mandando, já chegaram algumas perguntas aqui de comentários. Perguntas nos comentários, então quem quiser já ir colocando, pode ir colocando. Se elas não responderem, depois a gente abre uma rodada mais de perguntas aí para todo mundo possa ser respondido. Então, professora, se você quiser começar já, fica à vontade. Claro. Deixa eu compartilhar a minha tela primeiro com vocês. Vamos ver, já compartilhei, acho que já deve aparecer. Mas até lá, como eu falei, meu nome é Marcele, eu sou professora da área de língua e linguística, e a nossa ideia da estrutura da apresentação hoje é que eu fale um pouquinho primeiro sobre as disciplinas, um pouco das exigências e também das oportunidades do curso de língua alemã, e a Carol também depois vai falar um pouquinho sobre a experiência dela como aluna. Eu acho que as duas falas podem se complementar bastante. E eu também queria agradecer muito pelo convite de falar sobre a língua alemã. É uma língua que eu tenho muita paixão. Eu acho que, geralmente, quem estuda alemão é apaixonado pela língua. Acho que a Carol pode falar um pouco sobre isso. E eu espero que vocês se interessem pela área. A gente tem muitas coisas interessantes e que eu acho que também são oportunidades legais para vocês como alunas e alunos. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria começar a falar um pouquinho sobre... Deixa eu passar aqui...
sobre, primeiro, as disciplinas logo do início, né? Ou seja, do 3º ao 7º semestre do curso de língua em geral, a gente tem, então, as disciplinas obrigatórias de língua. E a gente já começa, como vocês conseguem ver, da língua 1, ou seja, da língua inicial. Então, no alemão, não existe uma expectativa ou não se espera que as alunas e os alunos tenham conhecimento de língua alemã, como às vezes acontece em outros cursos, né? Então, a gente já começa da língua 1 inicial, e aí vai da língua 1 até a língua 5, que são as disciplinas, como eu falei, obrigatórias de língua nesses primeiros semestres do curso do alemão. E aí, depois, a partir do 7º semestre, a gente já começa a caminhar para iniciar um direcionamento dos interesses de vocês. Então, começa a surgir as disciplinas de literatura, linguística e tradução. Né? E também, assim como as disciplinas da licenciatura, né? Que a Carol vai falar um pouquinho também, mas as disciplinas de aquisição e de aprendizagem de alemão como língua estrangeira, já na licenciatura, para quem tiver interesse de fazer licenciatura. E aí, no 8º semestre, vão ser oferecidas as disciplinas obrigatórias ou eletivas de literatura, como vocês podem ver aí, de literatura alemã, assim como as atividades de estágio da licenciatura e algumas eletivas, como a língua alemã 6, algumas disciplinas de tradução. Por que essas disciplinas, né, que eu imagino que vocês tenham bastante interesse de literatura, de linguística, de tradução, por que elas aparecem mais para o final do curso, né? Porque já essas disciplinas, elas são dadas, na sua maior parte, em língua alemã. Então, por isso é que se espera, depois da língua 5, para que se tenha um conhecimento mais consolidado da língua, para poder cursar essas disciplinas um pouco mais avançadas no quesito linguístico, né? Então, é por isso. E aí, no 9º semestre, a gente tem mais disciplinas ainda de literatura, né, que são obrigatórias. Também tem a disciplina de introdução à linguística, que geralmente sou eu que ministro, eu gosto muito dessa disciplina. E também outras eletivas, né, de literatura, de tradução e assim vai. E no 10º semestre, né, por fim, no 10º semestre, vão ser oferecidas as disciplinas de literatura e introdução à linguística, né, que são as disciplinas finais do curso de língua. A gente também tem disciplinas optativas livres, aí são diversas disciplinas, e aí sempre não tem como saber exatamente quais disciplinas vão ser oferecidas, porque depende muito da nossa disponibilidade, né, dos professores, também da carga horária, mas eventualmente também são oferecidas disciplinas optativas que vão ficar dentro dessas áreas, né, de ensino, de literatura, de linguística, de tradução, enfim. Esse aqui é o nosso corpo docente, então a gente tem 8 professores permanentes da área e, eventualmente, também tem outros professores, né? Por exemplo, a gente tem um acordo com um DAD, que é da Alemanha, e a gente sempre recebe professores, tanto professores assistentes, como professores leitores, que dão aula também na nossa graduação, né? Então, como eu falei para vocês, o nosso corpo docente vai ser dividido nas áreas de língua, de linguística, de literatura e de tradução. A área de alemão também tem muitos convênios, para quem tiver interesse, então, em intercâmbio, bolsas, a gente tem convênios com diferentes instituições, não só da Alemanha, né, mas de outros países que também, países de língua alemã, e aí existem oportunidades de bolsa, de intercâmbio, tanto, né, na graduação, na pós-graduação, e existem também outros programas, né, que eu acho que a Carol vai falar um pouquinho, mas existem outros programas durante a graduação que vocês podem aproveitar. Então, por exemplo, programas de teletandem, de comunicação desses contatos com outras universidades, e assim vai. Então, esses convênios podem ser feitos pela USP, né, pela Alcane, assim como direto contato com as universidades ou buscando bolsas. Por exemplo, o DAD oferece bolsas para cursos de inverno, cursos de verão, cursos de língua mesmo, que vocês ficam por volta de 3 meses lá fazendo um curso de línguas. Também existem oportunidades de ficar um semestre fazendo cursos em alguma universidade, e assim vai. Então, são várias oportunidades que vocês também podem explorar durante os semestres, né, e conversando com a gente, com os professores. Outro interessante são as possibilidades de pesquisa, né, de TGI e CIPUB, nas áreas de ensino de língua, linguística, literatura e tradução.
Só rapidamente, eu não sei se vocês conhecem, aí eu pensei em explicar um pouquinho rapidamente dessas 3 possibilidades. A iniciação científica, ela é uma pesquisa que vocês fazem que dura mais ou menos 1 ano, né? Dura 2 semestres. E vocês precisam entrar em contato com um professor ou uma professora da área que trabalha com com algum tema que interessa a vocês, né? Então, isso é legal de fazer uma pesquisa que tem um tema que é interessante para vocês e também sempre pode apoiar o que vocês já estão fazendo e aprendendo durante a graduação. E para fazer a iniciação científica, vocês podem fazer sem bolsa, mas também existem possibilidades de bolsa aqui, de bolsa de pesquisa, para fazer a iniciação científica. Já o TGI, ele é como se fosse uma disciplina, né, da graduação. Então, vocês, para isso, também têm que entrar em contato com uma professora ou um professor de interesse, se registrar numa disciplina, e isso significa que vocês ganham créditos com essas disciplinas. Então, pode ser de 1 até 2 semestres, porque tem o TGI 1, que é em um semestre, e o TGI 2, que é no outro semestre, não precisa fazer os 2, mas no caso do TGI 2, vocês têm que defender esse trabalho depois para uma banca, então tem créditos, como se fosse uma monografia mesmo. Nesse caso não tem bolsa, mas vocês têm os créditos das disciplinas, o que é bastante interessante. E por fim a gente tem o PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas, e aí esse programa do PUB, ele envolve projetos de ensino, projetos de pesquisa e também de extensão. Ele dura 12 meses e para o PUB, os professores, as professoras vão inscrever um projeto e aí vocês concorrem à bolsa. Então, nesse caso, se vocês forem selecionados, aí com certeza teria a bolsa do PUB, que é oferecida pela USP. E por que é interessante fazer isso, né? Por que eu estou falando isso já tão de início? Porque eu acho que é interessante vocês já, quando começarem os cursos, seja de alemão, que eu espero que dê certo, ou de outros cursos, vocês podem já começar a pensar em temas e em aspectos que interessam vocês, até as perspectivas de bolsa, né? Conhecer melhor como funciona o trabalho acadêmico, já construir uma base, eventualmente, para o mestrado. Vocês têm podem ter contatos com diferentes professores e professoras da área, o que também é muito enriquecedor para a formação de todo mundo. E, por fim, quais seria o mercado de trabalho, então, para quem fizer um curso da habilitação de alemão, né? É importante dizer que o curso do alemão, como qualquer curso de língua na universidade, não é um curso de línguas, né? Mas é um curso de formação de professores, tradutores, pesquisadores, e o feminino também, né? Pesquisadoras, professoras e tradutoras. E existem diferentes... Ainda mais que vocês têm a vantagem de estar em São Paulo, né? Eu me formei na Unesp de Assis, então não tinha tantas possibilidades, então por isso que eu até destaco bastante de todas essas possibilidades que a USP oferece. Então, lecionar em cursos, institutos de línguas, em escolas públicas, aqui em São Paulo tem os CELS, né? Assim como em colégios alemães e bilíngues. Então, aqui em São Paulo tem várias possibilidades para quem tem interesse de atuar como professores, né, professoras. Também a área de tradução é muito interessante pelas empresas que existem aqui em São Paulo, então existem várias possibilidades, muitos dos nossos alunos e alunas fazem estágios já durante a graduação em empresas de tradução e gostam bastante da experiência. Áreas ligadas à cultura, jornalismo, editoras, por exemplo, mercado editorial de materiais didáticos, ou de tradução, ou de publicações em diferentes línguas. Também empresas, né, trabalhar em empresas como secretariado, por exemplo, ou diferentes instituições ligadas à língua alemã, e por que não a carreira acadêmica, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento um pouco difícil para seguir a carreira acadêmica, mas eu espero que isso mude no futuro, e com certeza nós da pós-graduação, a gente sempre fica muito feliz com o interesse de vocês em fazer pesquisa, em eventualmente ficar na área acadêmica, então com certeza seria algo muito importante. E é isso, gente. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Muito obrigada pela atenção. Und wir freuen uns auf euch. A gente fica muito feliz de poder conhecer vocês, tirar as dúvidas e falar um pouquinho sobre a área. Obrigada. Muito obrigado, professora. Bom, Carol, se você quiser já começar aí também, trazendo um pouco da perspectiva de estudante da habilitação de alemão, fica à vontade. Certo. Dá para me ouvir normal aqui? Tá meio barulho aqui, eu acho. Ok. Então,
Na verdade, algumas das coisas que eu ia falar é o que o pessoal perguntou até. Sobre o nível, a professora já falou que a gente começa do começo mesmo, então não precisa saber uma palavra de alemão, mas a gente vai assim, tipo, bem rápido. Então, tipo, assim, você tem que dedicar bastante e seria legal fazer alguma coisa por fora, mas se você, só você mesmo, assim, só você, assim, você tem que estudar bastante por fora, porque a gente vai bem rapidinho, mas começa do zero. Assim, muita gente entra na habitação sem saber nada. Eu sabia o básico do básico, então, e tô aqui, tô conseguindo, então, dá para fazer. E também perguntaram sobre as matérias de literatura, se são dadas em alemão, e na maioria, sim, as matérias de linguística, literatura, tradução, né, as que não são, até as de língua, só a língua 1, que é só, tem um pouco de português, mas as matérias geralmente são dadas em alemão. Mas, assim, o professor não vai te dar uma bronca se você falar em português, uma pergunta, sabe? Tipo, tudo bem, você não precisa chegar lá já com o alemão avançado, quase ninguém chega nas matérias com o alemão avançado, a gente chega, assim, a gente consegue entender, mas vai tranquilo, assim, tipo, não precisa só falar alemão na aula, as aulas não são 100% em alemão também. Então, fiquem tranquilos. E outra coisa, as oportunidades que a professora falou um pouco, e tinham perguntado também aqui, sobre a parceria com o curso de idioma, e a gente tem com o Instituto Goethe, a gente tem todo semestre, eu acho. Se não tiver, assim, a gente tem sempre bolsa, alguma porcentagem, e tem um semestre que, inclusive, teve 100% de bolsa para os cursos deles. Então, sempre tem alguma coisa assim. Aí você se inscreve e funciona mesmo, já fiz a parceria, muito bom que a gente tem isso. E que a professora comentou também que a gente tem a parceria com o DAD, e aí a gente tem 2 professores por vez, eles vêm para cá e, tipo, literalmente eles vêm pro Brasil. Agora online não dá muito para ver, né? Mas 2 professores lá da Alemanha, né? Eles vêm para cá, ficam 2 anos, dando as matérias, assim, de língua, literatura, as coisas. Esse semestre tem um dos professores, que é alemão, que está dando matéria de língua e literatura. Então, é bem legal, porque a gente tem, né, a gente tem aula com o professor alemão de verdade. Ou, no caso, uns professores, ele nem era alemão, mas ele cursou alemão na Alemanha, né, letras, e veio para cá. Então, ele deu aula de língua, se eu não me engano. Então, é bem legal isso que a gente tem, essa oportunidade. E também tem, eu não sei se vocês conhecem, que agora na pandemia ficou meio difícil, mas tem os PI Friends, que você pode entrar em contato com os intercambistas que vêm para cá, e aí você conhece eles, dá dicas, conversa, se encontra com eles, né, não, num contexto não pandemia, mas é bem legal que a gente tem essa oportunidade. Não lembro mais o que o pessoal perguntou. Sobre intercâmbio, a professora também falou, né, que a gente tem convênio com várias universidades, e realmente todo semestre tem em torno de mais ou menos 5 a 10 vagas na universidade na Alemanha e na Áustria, e aí para aí você tem que ter um nível B2, que é um pré-avançado, e assim, tipo, é o nível que a gente chega mais ou menos quando chega nos 8º semestre, assim, 7º, 8º, a gente tá nesse nível, mais ou menos B1, B2, então é isso que precisa, eu acho, para intercâmbio. Mas você pode ir antes também. Tem gente que vem antes, depois, tem gente que vai em todos os semestres. Que mais? Sobre eu acho interessante falar isso, que alguém perguntou sobre a falta de professor, que pode faltar a letiva, tipo, eu não sei, pode parecer isso, mas na verdade eu sinto que não tem falta de eletiva, porque a gente tem bastante opção, eu acho. Até ano passado, eu acho que foi ano passado que um dos professores que veio para cá, um dos professores alemão, ele deu uma matéria de cultura alemã, cultura pop, e aí veio gente de todas as habilitações fazer, porque era em português a matéria, né? E aí foi bem legal. E esse semestre, inclusive, tipo, teve, entre as eletivas,
Eu e meus amigos que estão no meu ano, a gente ficou meio separado, porque a gente teve que escolher entre língua 6 e tradução, né, uma optativa de tradução. Então, acho que isso não é muito problema, não. A gente tem bastante opção até. E mais. Eu acho que a professora pode explicar melhor sobre de outra habilitação, se podem cursar nas matérias. Eu sei que optativa é livre, pode, mas as outras eu não tenho certeza. Se você puder explicar melhor essa parte. E mesmo, professor, se quiser comentar todas essas outras perguntas aí que foram passando também. Ah, tá bom. A Carol respondeu tão bem, mas acho que sim, a gente tem algumas oportunidades de intercâmbio, então tem oportunidades pela Alcane mesmo, ou seja, pela USP de bolsas. Mesmo com, por exemplo, se alguém quiser ir ou não conseguir uma bolsa, também tem como ir fazer um semestre lá, por conta desses convênios que existem, e também, que nem eu falei, existem as bolsas de fora, né? Então, por exemplo, a bolsa de outras instituições, como no caso do DAD, que sempre oferece bolsas para esses cursos de língua, né? Então, tem bastante oportunidades. Com relação à falta de professores, confesso que o nosso quadro de professores podia ser superior, já foi, há muitos anos atrás, muito maior do que está agora, assim, o dobro, praticamente. Então, sim, às vezes existe alguma dificuldade de oferecer, essencialmente as disciplinas optativas. As eletivas, elas sempre vão acontecer, as optativas é que às vezes variam. Então, como a Carol falou, algo positivo de receber esses professores que vêm pelo DAD é que eles também podem oferecer outras disciplinas. Mas, assim, eu acho que as optativas aqui podem variar mais. Também existem os contratos de professores temporários, né, que ajudam bastante nesse desenvolvimento das disciplinas. Mas as eletivas não sofrem com isso. Com relação a fazer as disciplinas obrigatórias, especialmente as disciplinas obrigatórias de línguas iniciais, é um pouco mais difícil de fazer. Vocês podem fazer o requerimento, mas depende muito do número de alunos, porque, por exemplo, as línguas iniciais, língua 1, às vezes tem até 50 alunos. Então, as vagas, muitas vezes, elas são preenchidas pelos próprios alunos da habilitação do alemão, o que realmente dificulta muito aceitar outros alunos, e também tem um convênio da USP com a Unesp, que aceita alguns alunos do curso de música, etc. Então, assim, nos cursos iniciais, língua 1, língua 2, língua 3, é um pouco mais difícil, mas disciplinas avançadas dá para pedir para se matricular, e eventualmente até é possível, dependendo do professor, e vocês também podem assistir como ouvintes, negociando com os professores, né, mas as eletivas e as optativas, aí com certeza é bem mais factível, é bem mais fácil, e aí tem disciplinas que nem a Carol falou, que vão ser ministradas todas em alemão, outras também que são em português, e aí vocês podem fazer de maneira mais livre, né. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Não, é que eu lembrei que eu falei só da de cultura, que tinha gente de outras habilitações, mas eu sei que a de tradução, a eletiva de tradução desse semestre, tá trabalhando tradução técnica, e tem gente não só da letras, mas de vários cursos. Então, tem gente, não é só o pessoal do alemão que faz as matérias do alemão. Eu acho que isso que você comentou, professor, né, da falta de professores, assim, que às vezes não é o quadro ideal, acho que isso é uma coisa mais geral, né, não é nem tanto só do alemão, mas do curso e da USP de conjunto. E aí, professora, teve uma coisa que você comentou, né, na sua apresentação no começo, que foi bem legal, que foi das oportunidades de intercâmbio, né, e de pesquisa também, a parte de iniciação científica, que é uma coisa que, né, a gente que está chegando, que está no primeiro ano, muitas vezes não conhece muito, então é sempre bom já estar atento, né. E aí, se você quiser falar também o que você acha que é importante, por exemplo, para quem quer um pouco ir para essa área, né, de pesquisa, para a área acadêmica, em relação à dificuldade, digamos, né, com a língua e com a habilitação em si, se você recomenda já buscar iniciar alguma iniciação científica assim já no começo da habilitação, se é melhor deixar mais para o fim, o que você acha que é viável, digamos, né, para quem está começando assim a habilitação e não domina a língua? Você quer comentar um pouquinho disso? Legal, Chico, boa pergunta. Bom, eu acho que sempre depende, é importante vocês sempre ficarem atentos aos interesses
individuais de vocês, e também no ritmo, no processo de aprendizagem. Também não acho que vale a pena atropelar muito as coisas numa busca, assim, desenfreada de fazer tudo, porque, assim, tudo tem seu tempo. Mas se eu acho assim, para os alunos, as pesquisas específicas não precisam ser feitas em alemão, ou seja, vocês não precisam escrever os projetos e essa parte da pesquisa em alemão. Aí depende um pouco do interesse, né? Se vocês, por exemplo, vão querer fazer alguma análise específica linguística ou de um conto, de um texto, e aí sempre depende desse conhecimento de língua. Eu acho que é interessante, talvez, esperar pelo segundo semestre, depende muito de cada pessoa, assim, às vezes tem gente que tem alguns alunos que já chegam com um certo conhecimento de alemão, por exemplo, cursaram outros cursos ou escolas de língua, e já tem uma proposta muito clara do que gostariam de fazer, aí funciona. Mas talvez seria legal esperar pelo menos até o segundo semestre para ter um conhecimento mais geral do curso, dos diferentes professores, das diferentes áreas, começar a ter experiência com as aulas de alemão, para ver o que chama atenção, o que interessa, porque pesquisa, o mais importante de tudo, é fazer algo que seja interessante para a gente, né? Porque senão vira algo maçante. Então, fazer algo que, por exemplo, na aula de língua, você fala assim, nossa, que interessante aquela coisa da conjugação do verbo, eu gostaria de saber mais sobre isso. Ou, nossa, eu tive tanta dificuldade para aprender esse termo, esse conceito, esse conteúdo, e eu desenvolvi a minha própria estratégia de aprendizagem que eu gostaria de aprender um pouco mais. Ou eu detestei o livro, não gostei do livro, tenho várias críticas ao livro didático e eu gostaria de falar sobre isso. Então, são coisas que vão aparecendo também com a experiência, mas tirando isso, acho que não existe um período específico, certo? Tem alunos que já começam, que nem eu falei, na língua 2, e já tem um plano de pesquisa bem articulado, mesmo sem tanto conhecimento de língua, e depende um pouco da escolha de análise, das leituras do texto, né? Então, focar em leituras do texto mais em português ou em inglês, e também aqueles que esperam mais para o final do curso, para realmente desenvolver uma pesquisa um pouco mais complexa. Eu acho que essas diferentes oportunidades, né, com a IC, com o TGI, com o PUB, eu acho que são ótimas experiências para vocês ir testando, assim. Então, o TGI, talvez, eu diria que como no final do TGI vocês têm que defender o trabalho para uma banca mesmo, né, aí talvez seja melhor um pouquinho do meio para frente. Mas a IC e o PUB, por exemplo, vocês vão trabalhar num projeto de pesquisa do professor já, né, ou seja, que já existe. Então, às vezes é possível vocês terem uma tarefa dentro daquele projeto que seja mais sistemático, que seja mais fácil de desenvolver, que seja, por exemplo, uma coleta de corpos, uma análise de dados, depende. E a IC, ele tem um pouco mais de liberdade, porque vocês podem escolher o tema e tem que escrever o projeto, né? Tem mais liberdade, mas também tem esse trabalho de escrever a IC, então acho que quando vocês já tiverem um tema de pesquisa, algo que, sabe, cutuca a curiosidade de vocês, eu já acho que é um bom momento de fazer. Eu acho que pelo menos uma dessas oportunidades também é bom fazer, para quem tem interesse também em falar, eu não gosto de pesquisa muito, não sei se eu quero fazer isso. Tem também bolsas de monitoria, em que vocês podem receber uma bolsa, ou fazer voluntário também é possível, em que vocês trabalham uma disciplina junto com a professora ou professor e ajudam com algumas tarefas, então correção de exercícios, formulação de prova, tirar dúvida dos alunos. Então, geralmente é legal, por exemplo, a partir quem está na língua 2, língua 3, fazer monitoria para a língua 1, porque aí já pode revisar aqueles temas vistos e também já tem essa experiência didática num ambiente controlado, né? Então, pelo menos acho que uma dessas oportunidades é muito bom de já ir pensando, já ir brincando com essa ideia, porque realmente enriquece muito a formação de vocês e ajuda. Na hora eu vi que vocês perguntaram bastante sobre isso de bolsa, intercâmbio, ajuda, porque vocês já colocam no pedido de vocês da bolsa, né, que vocês têm esse engajamento de monitoria ou de pesquisa, então isso ajuda muito, mesmo durante da graduação, até se vocês forem fazer uma pós, por exemplo. Então, todas essas experiências enriquecem o conhecimento de vocês, em mais uma língua que a gente não tem tanto contato, então é importante se engajar.
é importante ir além do que é dado em sala de aula. Só o que é visto em sala de aula não é suficiente para ter um conhecimento adequado de língua alemã, então é importante que vocês busquem outras alternativas, né? E eu acho que a pesquisa e a monitoria podem ajudar nesse sentido também. E eu acho que eu falei demais, mas eu me empolgo com esses temas de pesquisa e das possibilidades para os alunos. Eu acho que é legal, talvez seja muito cedo para falar, mas é bom sempre ter essa ideia na cabeça já, né? Não falou demais, não, tá? Tá bem interessante, eu acho. Bastante informação da habilitação. Não sei se você, Carol, quer comentar um pouco sobre isso também? Sobre pesquisa eu não posso muito comentar, mas a Marcela tinha perguntado ali no chat sobre a licenciatura, né? Se é possível fazer os dois, português e alemão. E sim, é super possível. Eu faço, acho que todo mundo que eu conheço da minha turma do alemão que faz licenciatura faz os dois mesmo, porque não é muita coisa. Não é muita coisa, mas assim, são 4 matérias que a gente tem na parte do alemão, né? Porque se você faz licenciatura, você tem as matérias gerais da licenciatura, que você faz com o pessoal de todos os cursos da USP, e aí você tem 2 do português, né? Metodologia do ensino do português, aí você tem 2 metodologias do alemão, e você escolhe entre fazer do português ou do alemão a aquisição de linguagem e atividade de estágio, que aí no caso eu fiz do alemão. Então são 4 matérias que você tem a mais se você for fazer a licenciatura do alemão. E se você quiser dar aula, assim, pensar em dar aula, eu recomendo demais, porque a gente tem a oportunidade de fazer estágio em escolas alemãs ou no CELS, então, e assistir a aula mesmo, conversar com os professores, é bem legal. E a gente aprende, assim, a fazer sequência didática e tudo mais em alemão e trabalhar com isso, como aprende, né, aquisição de linguagem, tudo. É bem legal. Então, sim, super possível. E eu acho que 4 matérias, assim, vale muito a pena, não é muito tempo a mais. Então, não, tecnicamente, só são 2 matérias, porque das 4, se você fizer só português, você teria que fazer as outras 2 do português. Assim, então, tecnicamente, são só 2 a mais, metodologia do alemão. Acho que é isso. Não sei se deu para responder. Sim, ajudou bastante, eu acho. Tem uma pergunta, né, lá no começo que vocês já comentaram um pouco, né, que é em relação ao mercado de trabalho dessa habilitação. E aí, né, vocês já comentaram um pouquinho aí, né, CELS, de escolas, né, tem algumas escolas também da rede privada que são bilíngues, né, que são do alemão, eu não sei a quantidade, assim, mas tem uma coisa também, né, que esse ano, depois da gente fazer as mesas das habilitações, a gente também vai ter algumas mesas, né, por isso que vai chamar Semana das Habilitações e das Profissões, que a gente vai falar um pouco, né, das possibilidades de trabalho para quem é formado em letras, mas no geral, né, não vai ser assim para cada habilitação, mas vai ser um pouco mais geral, assim, então vai ser bem legal, aí em breve a gente vai estar divulgando essas mesas, porque é isso, né, assim, acho que a maioria das pessoas acaba trabalhando, né, dando aula, mas tem muita coisa para além disso também, mesmo na parte, né, de ser professor, tem várias vertentes, vários setores que dá para a gente estar atuando. Então fica o convite para quem está interessado nessa parte também, ou preocupado, né, acho que é mais uma preocupação do que um interesse exatamente, né, porque a coisa não está muito fácil. Mas, então, se o pessoal quiser ir mandando mais perguntas, se tiver mais coisas para perguntar, por exemplo, o Vinícius fez uma pergunta que acho que vai ser um pouco parecido, né, de habilitação para habilitação, que é de quanto tempo que é previsto para fazer o bacharelado e licenciatura em português e alemão. Não sei qual de vocês gostaria de responder, que inclusive eu também não sei exatamente, porque eu sou calor. Carol, eu acho que você está nesse momento, você pode responder. Então, tipo, idealmente seria 5 anos. Só que assim, é 5 anos período integral. Porque, ou quase. Porque as matérias da letra você pode cursar de manhã ou de noite, né? Mas da licenciatura, a maioria tem os 3 horários. Só que você não vai sempre conseguir encaixar de manhã ou de noite, assim, com o bacharelado. Então, às vezes, você faz à tarde. E aí, quem não pode fazer à tarde, provavelmente vai estender esse período de 5 anos, eu acho.
Mas, idealmente, são 5 anos. Você pegando matéria optativa nesse tempo, fazendo uma outra de tarde. Senão, seria um pouquinho mais, eu acho. Mas, menos de 5 anos eu acho difícil. Acho que geralmente os alunos que acabam fazendo as duas bacharelados e licenciaturas acabam ficando pelo menos 7 anos, né, Carol? Assim, como experiência geral, é pelo menos por volta de 7 anos. Eu acho que se for só um período é 6, 7 anos, assim. Bom, mas é um curso muito legal, né? Vão ser 7 anos bem, bem aproveitados. Teve uma pergunta aqui da Fabrícia, né? De se é muito disputado as vagas de IC e PUB, né? Do alemão. Eu acho que é interessante porque é isso, né? No edital do PUB, por exemplo, é um pouco desigual, né? A quantidade de projetos por idioma, ou de vagas mesmo, né? Por projeto. Então, professora, se você souber falar um pouquinho dessa parte. Tá, claro. Bom, vou começar com IC. IC é mais fácil, porque assim, IC depende, na verdade, de um professor ou uma professora topar orientar vocês. Então, a ideia seria o seguinte, vocês vão pensar numa ideia geral de um projeto, aí vocês entrariam em contato com aquele professor ou professora que trabalha nessa área ou algo parecido, e para isso vocês sempre podem consultar o Lattes dos professores, isso é muito interessante. Ou mesmo aqueles professores que vocês vão ter disciplina, vão escolher, vocês podem dar uma checada no Lattes, ver quem já fez pesquisa naquela área, ou que pode ajudar vocês em alguma questão, então sempre dá uma checada no Lattes. E aí depende disso, vocês vão entrar em contato e falar assim, olha, Marcele, eu quero fazer um projeto sobre uma comparação linguística entre não sei o que, não sei o que lá. Falar, legal, eu tenho vaga, vamos fazer. Geralmente, no alemão, eu acho, não querendo convencer vocês mais um pouco, mas eu acho que os professores da área de alemão são muito receptivos, são muito bacanas. Então, assim, eu acho muito difícil. Provavelmente alguém falaria assim, olha, não é minha área de interesse, fala com outra pessoa. Mas é muito difícil vocês não conseguirem alguma coisa. E, lógico, é sempre bom mostrar que vocês já leram alguma coisa, que vocês têm uma ideia, e assim vai. O PUB, o problema do PUB, eu acho que é um programa excelente que a USP oferece. No entanto, geralmente são poucas bolsas. Por exemplo, cada professor pode inscrever 3 projetos, no máximo 3 projetos. Eu geralmente peço mais de uma bolsa, mas eu sempre recebo uma bolsa por projeto. E aí o que acontece é que daí depende do projeto. Tem projetos, por exemplo, vou dar uma experiência bem pontual. O PUB acontece uma vez por ano, né? A chamada é uma vez por ano. Então agora já aconteceu a chamada, a bolsa já está começando a valer a partir de setembro, E aí, ou seja, no meio do ano que vem vai ter de novo. E aí o que acontece? Eu inscrevi 3 projetos. 2 deles, eu acho que eu tive 4 inscrições, o que não é muito. Em um deles, que era de pragmática e linguística, eu tive só uma inscrição. E aí o que acontece? Quando vocês se inscrevem, vão ter várias informações. A nota de vocês, enfim, várias informações. O PUB também envolve as questões dos alunos que têm mais necessidade de receber aquela bolsa, então isso também é levado em consideração. E aí, geralmente, o que os professores fazem é organizam, ou selecionam por esses dados, ou organizam uma entrevista em que pode conversar qual que é o aluno que tem mais interesse. Então, também não é impossível acontecer. Existe muitas vezes inclusive muitos projetos não receberem inscrições, então tem alunos que às vezes são até chamados com bolsas remanescentes. Então, vai depender muito da área do projeto, do professor, isso não tem como saber, mas também não é impossível. E o TGI é disciplina, então o TGI também depende se vocês vão ter algum professor, alguma professora que vai topar orientar vocês nessa disciplina, o que também não é difícil, como no caso da IC. Então, é tudo muito possível. Monitoria é a mesma coisa, acho que o máximo que eu já tive, eu não estou há tanto tempo na USP assim, mas o máximo que eu tive de inscrições de monitoria, acho que foram 8 alunos para uma vaga, é o máximo. E aí é sempre legal que tem a oportunidade de vocês fazerem voluntário, por exemplo, de fazer um semestre voluntário, e aí o próximo vocês têm mais chances de conseguir a bolsa, tem a experiência, mas assim, tem realmente bastante possibilidades, aí depende do interesse de vocês, do contato com os professores, acho que é isso. Perfeito. Acho que uma coisa que é importante de lembrar, que eu, pelo menos, quando eu entrei pela primeira vez na USP, porque esse é o segundo curso, né, que eu estou fazendo, eu mudei de curso, mas é uma coisa que é bem importante já ficar ligado, quem está pensando, né, de fazer IC, seja, né, no alemão, seja na área que for, por exemplo, o PUB, né, para poder concorrer ao PUB tem que ter se inscrito no PAP,
né, que é o programa de auxílio da faculdade, mesmo que não tenha renda para receber o auxílio, mesmo que não receba o auxílio, né, tem que estar cadastrado no PAP, que abre só uma vez por ano. Então, no começo do ano que vem, quem está pensando em fazer esse PUB ou algum projeto de extensão também pelo PUB, que abre no meio do ano, mais ou menos, tem que se inscrever no PAF no começo do ano, para poder ter essa opção. Que o PUB, né, Programa Unificado de Bolsas, tem bastante esse caráter também de ser parte da permanência estudantil, né? Então, tem esse requisito de estar inscrito no PAP. Aí, teve uma pergunta aqui que... Perdão, pode falar. Não, eu falei que foi bem lembrado, que eu acabei me esquecendo de falar isso. Mas é isso, é bom sempre, como o Chico falou, sempre ficar de olho nessa época que aparece para vocês se inscreverem, olharem os projetos a tempo, que sempre tem bastante coisa legal. Sim. Teve uma pergunta aqui, talvez seja um pouco complicado de responder, mas o Bruno, né, perguntou quais são as optativas eletivas que vocês recomendam cursar. Mas talvez a Carol, se quiser falar um pouco das que ela achou interessante, não sei se você já cursou, se ainda não cursou, mas no sentido de, né, não só de gostar, mas de curiosidades, talvez, que tenha, né, porque às vezes tem algumas disciplinas que tem um diferencial bastante interessante, sim, na habilitação. Uhum. Então, eu acho que depende da área que você tem interesse, né, porque todo semestre, se não quase todo semestre, a gente vai ter uma optativa de alguma área, assim. Se eu não me engano, esse semestre eu não sei se está tendo de literatura, mas semestre passado teve 2 de literatura, teve teatro, uma delas, então para quem se interessa por literatura, vai nessa. Ou para quem quer continuar aprendendo língua, praticando, pode fazer língua 6, que é continuação de língua 5, mas é optativa. E a gente vê um pouco de, não linguística, mas a gente estuda gramática, as gramáticas, assim, tipo os livros, tudo mais, um pouquinho. A gente leu, tipo, um livro de ficção esse semestre. Para quem gosta de língua, é legal fazer essa. Mas, e tradução, tem a eletiva, que é mais tradução técnica, que está tendo esse semestre. Então, acho que depende muito do seu interesse, assim, você tem que ver a área, e geralmente tem uma matéria, pelo menos, da área que você se interessa. Professora, você quer comentar alguma coisa sobre isso também? Eu acho que a Carol respondeu super bem. Tem sempre uma opção, sempre todo semestre vai ter, os semestres trocam, né? Então, assim, por exemplo, tem um semestre que vai ter língua 1, por exemplo, no segundo vai ter língua 2, aí vai ter língua 1 de novo, e assim vai, né? Nessa ordem. Então, sempre trocam as disciplinas, mas aí vão ter das diferentes áreas. Então, quem tiver mais interesse na literatura ou na tradução, a gente tem conversado de também, eventualmente, oferecer uma disciplina que eu queria muito dar, pelo menos, de metodologia de pesquisa, para ajudar vocês, por exemplo, a começar a escrever os projetos, né? Porque, às vezes, começar do zero é muito difícil. Como que é a estrutura de um projeto de pesquisa, né? Então, alguma disciplina nesse sentido de produção de projetos, uma coisa que a gente está pensando em colocar no futuro. Então, depende muito do interesse de vocês, mas é sempre legal ficar de olho, porque essas disciplinas, o interessante é que vocês podem escolher algo que é do interesse de vocês, conta crédito. Geralmente tem menos alunos, né? As turmas são um pouco menores, como eu falei, as turmas do alemão são bem grandes. As turmas são um pouco menores, já tem um contato maior com aquele professor ou professora que está ministrando a disciplina. Então, acho que é sempre interessante ficar de olho e sentindo, né? Eu gosto mais da tradução, eu curto mais a literatura, ou quero fazer algo mais de pesquisa. E aí vocês podem escolher as opções oferecidas, assim como as eletivas e as optativas, né? Pegando um gancho, né, nisso que você estava falando agora, né, você comentou um pouco lá para trás também, né, mas ela estava perguntando aqui dessa questão de, às vezes, não abrir turma para algumas matérias, né, que tem essa rotatividade um pouco nas eletivas, né? Bom, as obrigatórias, lógico, são sempre oferecidas, as eletivas também são oferecidas. O que acontece no máximo, às vezes, é eventualmente elas serem oferecidas, por exemplo, num período só. Isso às vezes acontece, é menos frequente, a ideia é que isso não aconteça muito,
mas eventualmente, por exemplo, por às vezes falta de professor ou alguma coisa, uma disciplina eletiva vai ser oferecida só num período, mas a disciplina vai ser oferecida eletiva, a optativa é que não necessariamente, mas a eletiva vai ser oferecida e que, eu falei, no máximo, às vezes é num período, ou é só no período da manhã, ou só no período da noite, ou eventualmente até à tarde, eventualmente, né, mas as disciplinas vão ser oferecidas, sim. Perfeito. Vou só responder uma coisinha que a Fabrícia colocou aqui, né? Que ela falou que mesmo podendo ter o PAF pela renda, tiraram dela por ter uma graduação. Então, está mesmo no edital do PAF, que ele se destina para quem ainda não tem diploma de graduação. Mas, eu não sei se você sabe, Marcelo, mas que ela perguntou aqui, né? Se para o PUB isso também é um problema, se pode ter bolsa PUB mesmo já tendo uma graduação. Eu confesso que eu não sei. Olha, eu já li várias vezes o edital, eu sei que existe um problema se você já tiver uma bolsa. Se já tiver uma bolsa da USP, você não pode concorrer. Mas, por exemplo, acho que se vocês trabalharem, não tem problema. Eu não me lembro dessa regra da graduação, Fabrícia, então eu não sei dizer também, precisaria dar uma olhada. Todas as informações estão no edital, então o que vocês podem sempre fazer é mesmo, por exemplo, o PUB já passou agora, já teve a inscrição, mas vocês podem pegar, digita no Google mesmo, né, Bolsa PUB 2021, 2022, USP. Que vocês vão achar o edital tem, sei lá, 5 páginas, lá vai ter explicado todas as possibilidades, eu acho que é mais ou menos 5 páginas, mas é curtinho. Aí vai ter toda a estrutura, quais são as possibilidades, quais são as regras pontuais, vocês conseguem achar todas essas informações no edital. Eu acho que não tem essa restrição, mas eu não tenho certeza, tá? Então tem que dar uma olhada lá. Sim, é realmente bem importante ler tudo ali dos editais, para não perder nenhuma informação. Tem uma pergunta legal aqui do Gustavo, que é de quais livros que são indispensáveis, recomendam comprar. E acho que, né, juntando com isso também, acho que se vocês quiserem falar também dos autores, né, do alemão que vocês mais gostam, que mais, talvez a Carol, que é mais interessante de estudar, assim, foram mais marcantes, talvez. Então, até começar as matérias de literatura, você não precisa se preocupar com nada disso. O único livro que vai precisar é a apostila didática, que a gente usa até o P1. Eu esqueci o nome agora, se a professora lembrar. DAF Compact. Isso, o DAF Compact, que a gente usa até o P1, se eu não me engano. Não é uma por semestre, é um pouco mais que isso. E aí, esse é o único que você precisa se preocupar até começar a literatura. E mesmo quando for para literatura, tecnicamente você não vai precisar comprar nenhum livro, a menos que você querer ler mesmo o livro todo, se interessar pelo autor, que os professores geralmente disponibilizam, a gente só precisa ler um capítulo, aí se você gostar, você lê mais, às vezes é o livro inteiro, mas por enquanto é só a apostila didática mesmo, às vezes, a menos que você já quiser se adiantar, e aí tem os autores específicos lá em cada matéria. Eu não vou saber falar muito, porque eu comecei as matérias de literatura agora, e eu sou mais da área de língua mesmo. Então, língua, aquisição, então... Bom, é isso que a Carol falou, dos livros, na verdade, a gente tem o livro didático, que é utilizado pelo menos por enquanto, eventualmente no futuro a gente tem conversado sobre a ideia de mudar, mas é o DAF Compact, que é um livro, né, de uma editora alemã, e aí vocês eventualmente precisariam comprar, eu digo eventualmente porque eu conheço os alunos, eu sei que existem cópias, essas coisas, porque é um livro caro, né, a USP a gente tem um convênio com não uma editora, mas uma loja de livros que chama Bahnhof, e eles oferecem descontos para os alunos da USP, então acho que geralmente alunos da USP já têm 10% de desconto, mas durante o semestre, acho que, pelo menos quando era no presencial, né, eles iam lá na USP e vendiam até com mais desconto. E também eles oferecem outros livros também, né? E então é isso, a gente usa esse material didático, alguns professores usam menos, outros mais, mas ele seria assim, ele não é seguido à risca, geralmente, mas ele é uma base importante para saber os conteúdos, né? E aí, além disso, vocês teriam, né, dicionários, eventualmente, se quisessem comprar, a gente tem vários dicionários online, que também dá para usar, que são muito bons, né? Mas também dicionário, gramáticas, então tem algumas gramáticas de exercício, que tem gramáticas que explicam o conteúdo e também tem exercício logo depois. Dessa também tem
de diferentes editoras, que também dá para encontrar relativamente fácil, da Schritter, do Clip und Klar, aí vocês podem ir perguntando aos poucos, né? Então tem essas gramáticas que são bem legais, porque aí vocês podem, porque o DAF Compact, ele é um bom livro, mas ele tem muito conteúdo. Então, é legal ter uma gramática dessa para estudar mais exemplos, ver outros exemplos, ver outra linguagem, outro vocabulário que não é só aquele preso no livro, para fazer exercícios de gramática. Tem vários livros de leitura, até livros de literatura mesmo, mas como livros mais iniciais, por exemplo. Então, livros com historinhas mais curtas, que são de editoras, ou seja, textos mais didatizados, também tem alguns que vocês podem. Mas, assim, nenhum desses é obrigatório, são algumas possibilidades, e como a Carol falou, eu pelo menos tento fazer muito disso, muitos professores também tentam, de disponibilizar no Moodle o máximo de material que a gente pode. Então, eu, por exemplo, eu sempre disponibilizo gramáticas, dicionários, e né, porque o acesso a muitos desses textos é difícil. Então, na linguística também tem livros de introdução à linguística alemã, mas também difícil acesso, são caros. Então, eu disponibilizo os trechos que a gente vai usar no Moodle. Então, isso ajuda muito nessa parte financeira também de acesso. E aí, de resto, vocês podem ir explorando dentro do interesse de vocês, mas é mais ou menos isso, eu diria que é bom sempre ter em mente, né? Então, o livro didático, algumas gramáticas, algumas leituras extras, né, para vocês irem acompanhando, e sempre pedir ajuda para os professores também, que eles podem dar indicações mais específicas, dependendo da necessidade e interesse de vocês. Sobre essa questão dos livros, acho que tanto você, Marcelo, quanto Carol, da dificuldade que ela teve ou não, como que é a questão do acervo da biblioteca para habilitação? Se tem tudo que precisa, não tem, se falta alguma coisa, se é na base do PDF? Então, né? Para língua você não vai precisar, com certeza. Assim, com certeza, assim, eu não precisei. Talvez você tenha, se você tiver interesse, você vai lá. Mas para literatura, não tem como ir agora, nem no ano passado. Então, eu não posso dizer. Mas os professores comentaram comigo que dificultou esse semestre sem a biblioteca, então eu suponho que tenha material lá. Que os professores comentaram que está mais difícil agora, sem a biblioteca. Hoje, literatura, eu quis dizer. Da minha parte, para ser honesta, que nem eu falei, tem bem pouco tempo que eu estou na USP, eu passei no concurso de professor, foi no final de 2019, então, assim, eu como estava fazendo pós-doc antes, desde 2017, então tem pouco tempo que eu estou na USP, eu não me formei na USP, então o meu conhecimento muitas vezes vem dos meus interesses de pesquisa ou do que os alunos acabam falando, né, então eu acho, assim, tem muita coisa legal, eu sei que tem muitos alunos que tiram livros para fazer leituras da biblioteca, mas ainda é um pouco precário, até onde eu sei, então acaba dependendo um pouco desses PDFs disponibilizados pelos professores. Mas, de novo, essa é a minha pouca experiência, né? Mas, assim, com certeza vai ter livros de leitura, de literatura, vocês com certeza vão encontrar. Perfeito. Tem uma pergunta que chegou agora. Eu não aconselho adiantar o português, não, gente. Nem parece pouco matéria. Eu acho que é 3 ou 4 matérias do português que a gente tem por semestre, né? Mas elas são pesadas, eu acho. Então, E alemão, assim, é uma matéria por semestre, mas a gente vai bem rápido. Então, tem muita gente que não dá conta, acaba trancando às vezes. Então, é uma matéria, mas é bastante coisa. Que a carga de língua 1, eu acho que é tanto quanto aumenta para 2 matérias, é mais uma carga de trabalho que teve com uma em língua 1, língua 2, essas coisas. Então, eu não aconselho adiantar fazer mais matéria obrigatória, né? Optativa, sim, mas todas obrigatórias eu acho que ia ser bem pesado. Porque língua 1, a menos que você já entrar com conhecimento bom de alemão, eu acho que pode ser meio pesado pegar mais matéria obrigatória. Muitas vezes o pessoal olha assim, uma matéria, acho que é uma coisa mais tranquila, mas essa uma matéria, qual que é a carga horária? Né? De quantos créditos que é? Então, Marcelia, não sei, me corrija aqui, até língua 3 ou 4, ou a gente tem, são 3 aulas por semana até língua 3? Até língua 3, são 3 aulas por semana, e eu não sei se é a partir de língua 2 ou 3 que a gente tem redação também,
Língua É 3, uma a partir de língua, língua 3 tem uma em disciplina língua de produção 3, de textos. em língua 3 a gente tem uma das 3 são redação. E o resto é aula de língua normal, tipo, como se fosse um curso de idioma mesmo, sabe? A gente aprende idioma. Então, é 3 aulas por semana, por um tempinho, é bem pesado, sim, a carga horária. Depois diminui, em língua 5, é língua 5, só que tem 2 aulas por semana. E aí, porque vai entrar nas outras matérias, né? Acho que é com língua 5 que entra a tradução. Então, que aí entra mais. Mas 3 aulas por semana, assim, bastante conteúdo. Só para complementar o que a Carol falou, bem rapidinho, é isso mesmo que ela falou, e assim, que nem eu tinha comentado, não só o alemão, como todas as línguas estrangeiras, né, é muito importante vocês terem consciência que o trabalho não é feito só em sala de aula, porque é muito conteúdo, é muito rápido, e só em sala de aula, ainda mais com esse número grande de alunos que a gente tem, não é possível desenvolver tanto a língua. Vocês vão ter os conhecimentos básicos, claro, mas assim, para realmente conseguir desenvolver a língua, é muito importante que vocês separem um tempo diário de estudos, de ouvir, de tentar falar, de tentar escrever, enfim, de participar de diferentes atividades que vão ser oferecidas na disciplina. Então, isso é realmente muito importante ter em mente. Perguntou agora sobre... sobre nota, eu acho que é melhor você pensar assim, em tentar aprender o conteúdo e não tanto, vou tentar tirar 7, 8, 9 na prova. Ou agora eu acho que não tá tendo mais atividade, né, no EAD, mas presencial a gente tinha prova, mas assim, tenta pensar em aprender o conteúdo o máximo, estudar, tentar aprender o que foi passado na aula e não tanto em nota, porque assim, tipo, é importante você ter uma nota maior que 7, talvez, para você conseguir ir acompanhando, né? Porque é cumulativo o conteúdo. Então, se você tirou 6, 7 na primeira, passou, ou 5, não sei. Você passou no língua 1, língua 2, mas vai ser bem mais difícil de você passar no próximo, né? Porque você não vai ter pegado o conteúdo. Certo. Aí tem uma pergunta aqui da Letícia, né? Que é para quem já sabe um pouquinho, né, da língua. Se é possível cursar, acho que quer dizer, língua 1 e língua 3 já no terceiro semestre, ou se tem pré-requisito de uma para outra. É uma boa pergunta, não tem como pular as disciplinas. Então, mesmo quem tem um conhecimento avançado, isso é uma regra do curso mesmo, né? Não é a gente falando. Então, mesmo que vocês tenham conhecimento até avançado do alemão, não é possível pular a língua 1, língua 2 e língua 3. Vocês vão ter que cursar. E aí é legal, porque vocês podem até encontrar um acordo com o professor ou com a professora, de, por exemplo, ajudar os alunos em sala de aula, ter outro tipo de participação, de tirar dúvidas, de ser um auxiliar na sala, de eventualmente ter menos, a frequência talvez poder eventualmente ser um pouco menor, depende do professor, tem professor que fala, você tem que fazer necessariamente tudo, tá todos os dias na aula, o que é o certo, vamos dizer assim, é o que é exigido, que vocês tenham a mesma porcentagem de presença e de participação como qualquer aluno, ou eventualmente ter outras possibilidades, mas com certeza absoluta, vocês precisam ter nota, precisam fazer as provas, precisam fazer as atividades, precisa fazer o curso, isso sem dúvida nenhuma. Certo. Aí, tem algumas perguntas parecidas aqui em relação a aprender alemão, né? Acho que no Só sentido sobre... de um pouquinho antes. Pode que falar. ela perguntou sobre se cursar simultaneamente, eu acho que na verdade não teria como, porque geralmente as aulas de língua acontecem no mesmo horário. Então, ao menos que você cursasse, pedir requerimento para a língua 3 e cursar as duas, não ia bater, a menos que você fizesse de manhã e de noite, ou uma coisa assim. Elas geralmente caem no mesmo horário. Todas as línguas de todas as habilitações geralmente caem no mesmo horário. Certo. Aí tem duas perguntas aqui um pouco parecidas, que é, né, do que vocês recomendam para ir aprendendo alemão de forma autodidata, que acho que é uma preocupação bastante comum, né, de quem vai entrar meio cru na língua, de poder ir adiantando um pouquinho para ser um pouco mais fácil, né? Tem até gente que
perguntou aqui se o Duolingo ajuda. Ou enfim, se vocês recomendam alguma forma das pessoas que querem ir para o alemão, que estão interessadas, mas ainda não tem nada da língua, de irem começando, né, dando os primeiros passos antes de iniciar a habilitação. Ou vocês acham que não é uma boa ideia, se é melhor esperar e aprender só na habilitação mesmo? Não, assim, tipo, tecnicamente não precisa, mas se quiser ir adiantando um pouco, acho que o aplicativo do Duolingo, Memrise, pode ajudar um pouquinho, mas ele vai te levar até certo lugar, assim, tipo, talvez vídeo no YouTube, eu acho que pode ser melhor. Tem um dos professores aqui nosso que tem um canal no YouTube, ele tira umas dúvidas. Então, eu acho que talvez o YouTube pode ser melhor do que alguns aplicativos. Se já estiver tão perto assim, né? Se já fosse começar no ano que vem, não sei. Não sei, professor, se tiver alguma opinião também. Isso é difícil de dizer com certeza, assim, porque também depende tanto do estilo de aprendizagem individual de cada um, que é muito difícil. Assim, vocês não precisam aprender autodidata, né? Então, assim, o autodidata é alguém que realmente aprende tudo sozinho e não tem um acompanhamento de um curso, né, de um livro, ou tem de um livro, mas de um professor. A ideia não é essa. É importante vocês terem a outra coisa, a autonomia. Então, a autonomia de estudar, de entender como o processo de aprendizagem de vocês funciona, qual que é o estilo de aprendizagem, o ritmo de aprendizagem, que tipo de aprendizes vocês são, né? Se vocês precisam anotar, se é mais visual, é mais esse sentido, assim, de explorar de uma maneira reflexiva, crítica, que tipo de aprendizado vocês têm. Isso não significa que vocês têm que fazer tudo sozinhos, de maneira alguma. Então, é mais autonomia nesse sentido. E aí, bom, Duolingo, esses aplicativos, eu levaria mais como uma brincadeira, assim, de vocês, a questão da gamificação, de brincar com o aplicativo. Não é um aplicativo que vai ensinar alemão para vocês. Então, inclusive, ele tem uma estratégia, uma abordagem um pouco antiga, né, dessa questão de repetição e de tradução, não é uma abordagem muito atual e crítica do ensino de línguas. Mas, para brincar, estou ali no ônibus, quero, né, fazer algumas coisas, gente, se vocês acharem legal, vai com tudo. Ouvir música, eu sempre ofereço para os alunos, eu tenho uma playlist no Spotify, que tem, sei lá, umas 400 músicas. Fica ouvindo a música, isso é legal também, mesmo, não estou entendendo nada no começo, tudo bem. Você está acostumando o ritmo, você está sentindo o som da língua, isso é legal. Que nem a Carol falou, tem alguns canais, cuidado com essas coisas da internet. No entanto, não, tá certo que você falou, Carol, mas tem alguns canais que são muito legais de aprender alemão. Por exemplo, tem o Easy German, que é muito legal, que ele tem legendagem, ele tem vídeos com níveis diferentes. Então, assim, tomando cuidado também, sabe? Tem blogs muito bons, tem sites muito bons, tem o Deutsche Welle, que tem sériezinhas, novelinhas em alemão que vocês podem acompanhar a transcrição. Tem muito material, às vezes as próprias editoras oferecem diferentes listas de exercícios para fazer online. Então, assim, possibilidades tem muitas que dá para vocês fazerem. Sempre assim, se possível, pergunte para os colegas mais antigos do curso como eles fazem, pergunte para os professores. Também tem canais do Instagram muito legal, que sempre tem stories, tem vídeos, tem postagem. Então, assim, tem de fato coisas muito legais que vocês podem fazer no sentido de ir encontrando coisas que para vocês são interessantes, fazem sentido, né? Porque isso também é muito importante. Porque na sala a gente vai ver muita coisa, gramática, exercício. Então, nesse momento de estudar sozinho, de fazer esse trabalho autônomo, se conhecer, é muito importante também explorar o que vocês gostam de fazer. Então, leituras, ouvir. Então, assim, tem vários aplicativos, canais do YouTube, blogs, Instagram, tem vários materiais, o Deutsche Welle, que eu falei, que dá para utilizar, acho que de uma maneira bem legal para estudar nesses momentos que vocês estiverem sozinhos, né? Só mais uma coisa também, que a professora falou sobre música, e acho interessante, assim, se vocês não forem já começar a estudar o idioma agora, antes de entrar na habilitação, tem muita música e série, e assim, só de você ficar ouvindo, você já tem o contato com o som, né, do idioma. Às vezes você tenta ler a pronúncia, então se você olhar assim, um dia você vê, é assim, mais ou menos, as regras são bem, assim, certinhas do alemão da pronúncia, então não é tão difícil de você lembrar, um umlaut no A quer dizer tal. Então você consegue ler mais ou menos a letra,
Talvez, e aí você já se acostuma com o som, quando chegar lá na hora da aula, você já não estranha tanto para falar, para escutar. Então, a música pode ajudar bastante agora, antes de entrar na meditação. E tem muita série por aí, né? Série alemã, que mais tem agora esses últimos anos lançando. E aí, com legenda em português, gente. Não tô falando pra só colocar o vídeo ali. Só para você se acostumar, né, com o som. Ajuda bastante, eu acho. Uma outra dica, agora que a Carol falou, me lembrou, no Netflix tem várias séries e filmes em alemão, e tem agora aquela ferramenta de aprendizagem de língua, não sei se vocês conhecem, é super fácil de baixar e dá para usar no Netflix. Aí vocês clicam, eu esqueci como é que chama, acho que é Learning alguma coisa, bem simples. E aí, por exemplo, vamos supor, vocês estão assistindo uma série em alemão, e aí do lado aparece a transcrição dos diálogos. Então, dá para acompanhar o som, a transcrição dos diálogos, e além disso, se vocês passarem o mouse na legenda, ele fala o significado, ele vai para um dicionário. Ou seja, olha que legal, uma maneira de estudar vendo uma série, um filme que vocês gostam, além de acostumar com o som, vocês podem também ir aprendendo sobre vocabulário, a estrutura, onde que fica o verbo, o que é conjugado, o que é declinado. Então, isso é muito legal também, como dica para estudar sozinhos, né? Maravilha. Inclusive, professora, se você quiser mandar o link dessa playlist aí aqui nos comentários, ou passar para a gente coloque também, acho que é legal, bem interessante. Vocês falaram das séries, né? Dark, por exemplo, é uma série que o original é em alemão, que ficou bastante famosa recentemente. E tem uma pergunta aqui, que eu tinha visto que passou um pouquinho do assunto, a gente pode voltar, acho que não tem problema, que a Marcela perguntou da questão de aproveitamento de disciplinas, né? Não sei se vocês vão saber com certeza, mas imagino que na parte de licenciatura, isso deve ser bastante viável, mas na de línguas, não, mas não sei, professora, se você quiser comentar alguma coisa em relação a isso, se você souber. Olha, honestamente, eu não sei dizer, Carol, você sabe responder sobre isso? Eu não sei dizer se dá para aproveitar as disciplinas dessa maneira que ela está falando, você sabe? Eu não tenho certeza. Se fosse outra licenciatura, daria, né? Porque 80% das matérias que a gente faz na licenciatura é com outros cursos da USP, mas pedagogia eu não sei se encaixa alguma matéria. Eu acho que só na licenciatura, eventualmente. O que vocês fazem é que quando vocês têm que fazer sempre um pedido oficial, preencher junto com o departamento, né, junto com o departamento de letras modernas, eles te informam sobre isso com todos os detalhes, vocês preenchem a disciplina que vocês fizeram, qual foi a carga horária, a nota que vocês tiraram. Então, por exemplo, fui fazer um intercâmbio na Alemanha e fiz uma disciplina de literatura lá e eu quero aproveitar os créditos. Isso é super possível. Aí vocês preenchem esse pedido de vocês vai ser avaliado, vai ver se realmente a carga horária, a estrutura do curso é compatível, e aí acontece, eventualmente, de tirar os créditos. Agora, da pedagogia em si, eu não sei dizer, porque eu acho que isso teria que ser visto pela faculdade de educação, inclusive. Nem seria pelo alemão, seria provavelmente pela faculdade de educação. E aí é isso, eu teria que perguntar lá no departamento. Eu não sei dizer sobre pedagogia, mas eu acredito que deve ser lá na faculdade de educação. Acho que no alemão não, porque do alemão é específico do alemão, né? E aí seriam as questões de licenciatura da língua alemã mesmo. Então, aí eu acho que não, mas eventualmente na educação do português pode ser. E também acho que seria o caso de já perguntar um pouco adiantado, né, para a sessão de alunos, talvez, toda essa questão, porque tem o momento certo, né, que se não me engano é no comecinho do ano letivo, que rola esses pedidos de aproveitamento de créditos. Então, é bom ficar esperto, porque senão passa aí, enfim, você perde, né, supondo que você não pega aproveitamento, você perde a inscrição para aquela disciplina que você teria que fazer, né, então é bem importante já planejar com antecedência. E da minha experiência, que eu sei um pouquinho, pelo menos, do outro curso que eu fiz na USP também, aproveitar crédito da USP é relativamente mais viável, mais fácil. Aproveitar créditos de outras universidades é muito complicado, porque aí muda a carga horária, muda o sistema de crédito, tem faculdade que, né, as matérias são anuais e não semestrais, então é um pouco mais de dor de cabeça. Sendo da USP é um pouco mais viável. Deixa eu ver se chegou aqui alguma outra pergunta. Acredito que não. Bom,
Então, acho que a gente está chegando já um pouco para o fim da mesa. Então, Marcele, Carol, não sei se vocês quiserem falar um pouquinho aí, um encerramento, ou um convite aí, tentar convencer a galera também a ir para o alemão. Que é muito engraçado, chega nesse período assim, a gente que é calouro, cada veterano que a gente fala tenta convencer a gente, né, que a habilitação dele é a melhor do mundo, que é perfeito, que todas as outras não se comparam, enfim, se vocês quiserem falar um pouquinho no fim, ou mesmo se despedir do pessoal, fiquem à vontade. Gente, não tem muito o que falar, o alemão é maravilhoso essa aplicação, todos os professores são muito bons, são muito, assim, esqueci a palavra, tipo, fácil de conversar, tipo, a professora que topou, super gente boa, os outros professores também, quando a gente tem alguma dúvida, super fácil de tirar dúvida, e eles super compreensíveis, e só vem pra cá. Acho que é isso. O link eu mandei pro Chico, que eu não sei por onde mandar, eu mandei pro da extensão da Netflix. Eu mandei o nome, eu não sei. É isso. Bom, da minha parte também eu queria agradecer por poder falar um pouquinho sobre o alemão. Eu espero que eu tenha conseguido responder às dúvidas. A gente sempre fica à disposição de vocês para conversar, para tirar dúvidas. O alemão não é unicórnios, tem as suas dificuldades, sim. É preciso trabalhar duro, é preciso se concentrar, é preciso muitas coisas. Mas eu acho que é uma habilitação muito, todo que nem a Carol falou, os professores são muito acessíveis, a gente sempre quer incentivar vocês da melhor maneira possível, existem milhões de possibilidades de bolsa, de pesquisa, de ensino, e eu acho que é uma língua apaixonante, assim, todo mundo que fica no alemão é apaixonado pela língua, apaixonado pela cultura, e eu acho que tem muitas oportunidades para vocês que gostam de aprender línguas, todas as línguas aqui da USP eu imagino que sejam incríveis, mas a gente tem uma quedinha pelo alemão e a gente com certeza ficaria muito feliz se vocês estivessem interessados em vir para o alemão, em aprender com a gente, em conversar. Então é isso, boa sorte nas escolhas e o alemão não vai ser ruim não, com certeza. Certo. Bom, também queria, né, já agradecer então a Carol e a Marcele aí por terem se disponibilizado aí de vir conversar com a gente. Acho que ajudou bastante, eu gostei bastante, pelo menos, porque eu estava bastante interessado nessa mesa. E é isso, então só, né, lembrando o pessoal, hoje às 6 horas, né, às 18 horas a gente vai ter a mesa do russo. Quem ainda não curtiu a página do Caio, é legal curtir, porque aí vem a notificação, né, de quando a gente está fazendo a live, então ajuda a não perder nenhuma parte da programação da semana. Também lembrando, né, que a gente está com aquele cupom de 20% de desconto na Editora 34. A gente também está quase acabando já as últimas unidades de kit calor completo, que tem essa camiseta aqui muito bonita. Então, quem ainda não pegou a sua, corre lá antes que acabe. E a outra coisinha aqui, tem algum recado? Não, acho que é isso. E, né, amanhã, as mesas de amanhã, sexta-feira, vão ser o português de licenciatura ao meio-dia e o inglês às 18 horas. Então é isso, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Carol, e o pessoal que assistiu. E aí, quem ainda quem não tiver conseguido acompanhar tudo, perdeu o começo, fica tranquilo que vai ficar salvo aqui no Facebook, também depois a gente coloca no YouTube. E o link, Carol, eu não consegui achar ele aqui, mas depois a gente coloca nos comentários aqui da própria live, e a gente responde você, Marcelo, acho que foi a Marcela que pediu, aí a gente coloca, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, e tchau, tchau, boa tarde para todo mundo.